Começando o TV Síntese semanal. Como vão, Carol e Eduardo? Tudo bom com vocês? Oi, Rafa, tudo bem? Oi, Carol. Oi, pessoal que está nos assistindo. Oi, Rafa. Oi, Edu. Vamos lá fazer esse resumão da semana. Vamos lá, aconteceu bastante coisa na semana, como sempre. E o Edu cobriu o lançamento de um TIC Provedores, então uma análise aí do mercado de provedores feito pelo NICBR, pelo CGIBR, né, Edu? Conta pra gente, porque ele traz algumas coisas interessantes a respeito do tamanho desse mercado. Isso mesmo, Rafa. Essa pesquisa foi divulgada nessa semana e um dos principais assuntos quando se diz sobre provedores no Brasil é o tamanho desse mercado. E a pesquisa que avalia a diferença entre 2022 e 2020 mostra que houve uma queda no número de provedores no Brasil, uma taxa que aponta uma contração de 9,3%, e em números absolutos foram quase 1.200 empresas a menos como provedores de internet no Brasil. 2022 fechou ali com 11.630 empresas, e em 2020 nós tínhamos mais de 12.800 empresas. O que é interessante notar dessa pesquisa é que, embora a gente fale que o número de provedores diminuiu, a gente percebe que houve um crescimento de médias e pequenas empresas. Então, o que a gente pode pensar? Para que as médias empresas tenham crescido, talvez elas tenham sido pequenas ou micro anteriormente. Para que as pequenas empresas tenham crescido, talvez elas tenham sido microempresas antes disso. Então, pode estar em curso já esse processo de consolidação do mercado de provedores no Brasil. Embora a pesquisa não diga isso exatamente, é uma inferência que a gente pode fazer. Uma Você coisa diz a também que consolidação, assim, mais nos provedores menorzinhos que a gente nem chega a saber que estão acontecendo, que estão se fundindo. É isso que você está falando, né? Porque os grandes e médio portes ali, tudo a gente noticia bastante, realmente esse mercado está aquecido de fusões e aquisições entre eles, né? Você está falando mais desses provedores mais do interior, que são, assim, meio que invisíveis para regulador e para as grandes consultorias aí de fusões e aquisições, né? Exatamente, até porque as microempresas, de acordo com a metodologia dessa pesquisa, são aquelas que têm até 9 pessoas ocupadas. E a diferenciação é por tamanho de pessoas ocupadas na empresa, não por número de assinantes ou de receita. Então, só para a gente ter uma ideia, as pequenas empresas são aquelas que têm até 49 pessoas e as médias têm até 249 pessoas. Bom, outros dados, só para a gente passar rapidamente, é que 95% dos ISPs no Brasil usam a fibra ótica, além de outras tecnologias, mas a fibra está bem disseminada aí no Brasil. E também é interessante notar que 40% dos provedores contam com redes neutras na sua infraestrutura. Então, eles recorrem às redes neutras, e também percebe-se que entre 2022 e 2020, a gente viu uma queda de número de ISPs que usam redes próprias, somente a rede própria. Em 2020, era 70% dos ISPs usavam só a rede própria, e isso diminuiu para 60% em 2020. Em 2022, desculpe. Então, está havendo, assim, uma procura mais por redes mistas e também pelo uso das redes neutras. Caramba, isso é interessante. Mostra que tem realmente um mercado abundante aí para sedes neutras e que elas vão fazer sucesso, fazer a diferença, hein? No futuro. Bom, vamos lá, mudando de assunto, então, vamos falar de outra coisa que aconteceu. Nessa semana teve uma coletiva da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica e ali os executivos falaram que está tendo um encolhimento do mercado legal de celulares no Brasil. O que está acontecendo? Está tendo um aumento da fatia de mercado dos celulares que são contrabandeados de países vizinhos, especialmente do Paraguai, e que eles chegam aqui no Brasil e são rapidamente comercializados através de plataformas digitais a partir de marketplaces que deram os nomes aos bois, falaram que são Amazon e Mercado Livre, falaram que esses dois sites, eles dão impulso, eles impulsionam a venda desses produtos, eles colocam lá um selo falando que eles indicam esses produtos, são produtos contrabandeados, por exemplo. Não é difícil de achar, você vai lá na Amazon, você procura por um telefone e você vê lá versão indiana. Por que o Brasil está comprando uma versão indiana
do telefone. Isso é algo bastante questionável. Versão global, por que é a versão global? Por que não a versão brasileira? Aí, se você for lá e faz uma pesquisa, eu fiz essa pesquisa, está lá na matéria, a gente vai buscar os dados desse telefone na Anatel, por exemplo, o registro que está na Anatel não condiz com o modelo do aparelho vendido. E isso é um dos indícios apontados pela BINE de que esse celular ele é irregular, que ele chegou no mercado brasileiro de alguma forma que não foi legalizado e que não paga imposto. Coincidentemente, o preço desse celular, ele, pelo que eu apurei, estava ali na casa dos 1.900 na Amazon. E se você for no Magazine Luiza, por exemplo, que é um site que estava vendendo o mesmo modelo, só que com um número que batia com os registros da Anatel, o valor quase dobrava, chegava ali a perto dos R$ 3.000. Então, assim, essa análise de que os marketplaces estão ajudando a impulsionar as vendas de contrabando no Brasil é bastante relevante, fez com que os produtos que chegam pelo Paraguai, que são vendidos sem recolher impostos de importação no Brasil, alcançassem 21% do mercado de smartphones brasileiro. E aí o resultado foi uma queda da indústria, do faturamento da indústria de fabricação de smartphones e de telecomunicações em geral no Brasil. E isso pesou muito. Então, a matéria está lá, está no site, recomendo que vocês leiam. Tem também a posição da Amazon e a posição do Mercado Livre. Eles falam que eles têm medidas, eles adotam o máximo de medidas possíveis para tirar esses conteúdos do ar. Eles falam, por exemplo, que eles mesmos, a Amazon fala assim, olha, a gente mesmo, das nossas vendas, a gente não vende esses produtos, mas a gente busca controlar e tirar do ar os anunciantes que têm esses produtos aí quando a gente consegue identificar. O Mercado Livre também fala a mesma coisa e fala que menos de 1% dos anúncios são casos assim. A Amazon, aliás, chega a falar até que destrói dos centros de distribuição os equipamentos que ela consegue comprovar que eles são irregulares, tá? E além de expulsar os clientes. O Mercado Livre também fala que expulsa os clientes, não, perdão, os vendedores que recorrem a esse tipo de produto, tá bom? Teve outra coisa que eu cobri essa semana que foi mais quente do que eu esperava, que é o fim da consulta a respeito do desligamento das redes 2G e 3G no Brasil. A Anatel não está desligando, não está recomendando ainda o desligamento das redes 2G e 3G, é bom ficar claro, mas ela fez uma tomada de subsídio porque ela foi provocada pela Conexis a respeito da necessidade que se tome alguma atitude para que seja possível no futuro desligar essas redes legadas, antiquadas, e dar passagem para novas tecnologias, né? E aí a Anatel realizou essa tomada de subsídio para colher algumas opiniões no mercado para ver o que ela pode fazer e em que tempo pode ser feito. Tá? As operadoras, a Claro, a TIM e a Vivo contribuíram, cada um apresenta ponto de vista ali, alguns detalhes diferentes entre si, mas elas, de certa forma, convergem, até porque elas fazem parte da Conexis, que foi a entidade que primeiro provocou a Anatel sobre essa necessidade. A grande convergência das grandes operadoras, de Claro, TIM e Vivo, é de que é necessário impedir que novos produtos apenas 2G e 3G sejam vendidos e entrem no mercado, para não dar continuidade, para que esse segmento das redes não continue sendo utilizado, fazer com que ele vá diminuindo ao longo do tempo. E elas falam, a Claro fala, por exemplo, que não tem que ter intervenção da Anatel para que as redes sejam desligadas. Ela fala que isso deve acontecer naturalmente por parte das operadoras. A intervenção que tem que ser feita é justamente convencer os fabricantes a não colocar um dispositivo que seja somente 3G ou somente 2G na rua, que seja 4G e compatível retroativamente, mas que não seja unicamente 3G ou unicamente uma tecnologia legada, porque isso realmente dificulta muito. Aí teve participação da Anfávia, por exemplo, que deu números interessantes de carros conectados no Brasil. 20% dos carros conectados no Brasil usam 2G ou 3G, por exemplo. E a gente tem carro, né, carro conectado para pedir lá ajuda, assistência técnica, tá no meio das estradas, tem esse tipo de carro conectado. Tá? A CPFL também foi lá e contribuiu e falou que, olha, a gente tem um parque de Smart Grid que usa as tecnologias 2G e 3G, então a gente precisa de um horizonte aí de 5 anos, mais ou menos. A ABEX, que é a Associação dos Cartões de Crédito, também falou que precisa de um prazo aí de 5 anos, porque essa é a vida útil de cada maquininha, e muitas partes das maquininhas brasileiras, os terminais de pagamento, né, com cartão, são 3G, então, esse horizonte tem que ser de 5 anos, pelo menos. E teve gente que falou, olha, que isso seja feito o desligamento total das redes 2G e 3G, não aconteça de forma alguma até 2029, que isso seja paulatino, e só em 2029 de fato seja acabado, porque 2029 é o prazo
para o cumprimento das metas de instalação do 5G em todas as cidades brasileiras, e com mínimo ali de rádios, né? Enfim, essa foi a consulta pública, também tem várias matérias, eu fiz lá colocando a posição de cada um, recomendo muito a leitura. E aí, Carol falou de internet e infraestrutura essa semana, né, Carol? Conta para a gente o que aconteceu também. Parece que as Big Techs resolveram responder ao clamor por fair share das operadoras? Exatamente. O que houve essa semana foi uma articulação entre as principais plataformas digitais, as maiores, a gente viu ali o Google, Netflix, o Mercado Livre também, né, Rafa, que você acabou de comentar aí sobre um processo envolvendo ela, mas e também algumas associações que representam as principais emissoras do país e também da América Latina. Foi ali uma aliança que eles chamam de aliança pela internet aberta, no sentido de se organizar, principalmente politicamente, contra uma eventual taxação dessas plataformas para ajudar aí a custear, né, a infraestrutura de rede, né, do lado dos provedores. É aquele argumento de que como as plataformas utilizam e, de certa forma, acabam influenciando um investimento cada vez maior de infraestrutura por conta do tráfego carregado, né, dessas plataformas, seria esse aí um dos motivos para que elas pudessem colaborar com a extensão e o reforço da infraestrutura. Agora, uma coisa interessante, né, para essa aliança é que eles escolheram o Alessandro Molon, que é um ex-parlamentar, inclusive relator do Marco Civil da Internet, para ser o diretor executivo. Essa é uma sinalização que diz muito, né, sobre essa articulação política, primeiramente, de tentar chegar até o Congresso, de se preparar para quando o Congresso começar a discutir esse tema. E não só, a gente não viu apenas, né, as entidades e os representantes das empresas, mas também alguns representantes do próprio Legislativo. João Maia, que é o deputado autor do principal projeto que fala de uma eventual um eventual compartilhamento de receita, né, para infraestrutura de rede, também estava presente nesse evento que aconteceu essa semana. Claro, ele foi bastante institucional, deixou bem claro que o tema ainda deve ser colocado para debate. O relatório, que é da deputada Eni Ortiz, ainda não foi apresentado, então ele foi bem cauteloso ali na fala, mas é claro que todos eles foram convidados mais no sentido e no argumento de que as empresas precisam fazer parte do debate, né? E, inclusive, o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, estava lá, e ele também falou nesse sentido de que é importante uma colaboração, de ouvir todos os lados. Então, claro que o pessoal ali das entidades, os membros da aliança foram bem enfáticos nesse sentido de que eles não acham justo esse compartilhamento, exatamente os mesmos motivos, Rafa. Quando os provedores falam que a gente tem um consumo muito alto de streaming, por exemplo, e isso seria um motivo para que as empresas ajudassem a custear a rede, por parte das empresas, elas acreditam que, como nós somos bastante consumidores, né, desse tipo de serviço, o ideal seria que realmente os provedores continuassem investindo, porque é para isso que a gente usa a internet. Então, eles utilizam exatamente o mesmo ponto. É um argumento de que o conteúdo atrai a demanda, assim, né, basicamente. Exatamente, exatamente. Eles inverteram aí esse mesmo ponto. E eu acho que falando aqui de política também, né, eu vou lembrar de um outro assunto que Posso fazer aconteceu uma essa observação antes, semana. Carol? Claro. Deixa eu fazer uma observação antes, porque coincidentemente ou não, não sei porque as coisas não, sei, não acontecem tão por acaso assim em Brasília, mas saiu também essa semana um relatório da UNB a respeito da tributação das Big Techs, falando que o potencial de arrecadação do Brasil é muito grande a respeito, enfim, das plataformas digitais, de como elas ganham o dinheiro delas, né? E ali tem uma proposta de CID digital, de taxa colocada sobre as empresas, além da reforma tributária, né? Então,
enfim, não sei, não me parece ser uma mera coincidência que foi o lançamento justamente isso no dia seguinte ou 2 dias depois de que esse relatório foi divulgado pela Anatel, tá? E aí, falando também nisso de relatório de taxação, tá tendo, né, votações no Congresso, reforma tributária, um monte de discussão, e aí teve uma questão importante que também é tributária, que é a desoneração da folha. Também você cobriu isso e o negócio está empacado. Sim, exatamente. O que pega aí nessa questão da desoneração agora, que é a questão do veto, é que houve diversos vetos ao longo do ano, né? E a gente está chegando no final do ano, já estamos em dezembro, há a possibilidade nessa semana de a gente ter um esforço concentrado e, ao mesmo tempo que tem vetos, a gente tem algumas indicações ao CAD para ser votada no Congresso Nacional. Então, existe aí um impasse para definir o que vai ser votado numa eventual sessão conjunta que eles vão ter que fazer, né, esse ano. E é claro que a base do governo está preocupada com a votação dos vetos, principalmente porque é um esforço muito grande para acertar a meta fiscal para o ano que vem. E o veto não vai pegar ninguém de surpresa se o veto à desoneração for derrubado, né? O próprio presidente Pacheco fala abertamente que ele é favorável à prorrogação da desoneração. Então, era uma sessão que estava prevista para essa quinta-feira, já tinha sido adiada umas 2 vezes e agora ela está marcada para a próxima quinta-feira. Vamos ver se vai sair. Tá bom. Então, gente, só uma observação: estamos gravando na quinta-feira à noite. Então, esse vídeo vai ao ar por volta do meio-dia da sexta-feira, dia 8 de dezembro. Se acontecer alguma coisa até lá, a gente vai acrescentar observações aqui através do GC, tá bom? Mas eu acredito que desses temas todos que a gente conversou também, não nada deve mudar, tá tudo bem sedimentado. São as pautas que realmente mais vão movimentar a semana e as decisões estão tomadas, né? Nada vai mudar a esse respeito. Então, obrigado, gente. Valeu, Carol. Valeu, Edu. Até a próxima. Tchau, gente. Até mais, pessoal. Até a próxima.